Bom dia, tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Agradecer, passamos dos 30 mil inscritos e vamos agora até o final desse mês, quem sabe perto dos 40 mil. Agradecer ao pessoal que está se inscrevendo, compartilhe, se inscreva, acione o sininho. Quem tiver problema com o sininho, saia e volte de novo que resolve. E aproveitem, compartilhem, divulguem nas suas redes sociais para que mais pessoas acompanhem o nosso canal também. Vamos primeiro começar com o que já aconteceu. Isso aqui é a chuva dos últimos 10 dias, ou seja, até o dia 6 de março. Como podem ver, choveu aqui na região de São Paulo de 40 a 90 milímetros, chovendo aqui de 150 a 200 nessa parte aqui do sul do estado, onde deu alguns transtornos. Nessa faixa aqui de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, choveu muito pouco até ontem, na faixa aí de 15 a 30 milímetros. Na parte oeste, centro-sul e Triângulo Mineiro, a chuva já foi um pouquinho melhor, de 40 a 90 milímetros. Assim como também choveu bem em Goiás, choveu bem em Tocantins, choveu muito bem aqui nessa parte metade norte, metade leste do Mato Grosso, que vem atrapalhando bastante a colheita com muita chuva. Choveu irregularmente aqui no Mato Grosso do Sul, um pouco mais forte aqui na parte sul do estado. Aqui na região do Pantanal e sudoeste do Mato Grosso também pouca chuva, e nas outras áreas chuvas mais ou menos dentro do padrão, sendo que choveu bastante aqui no Pará, Amapá e pouco em Roraima. Aqui está dentro do que se espera. Aí para ver se ficou mais ou menos, a gente vê o que? Tem uma mescla entre chuvas acima ou abaixo do normal, predominando mais em torno acima do normal no norte, boa parte do centro-oeste. No sudeste melhorou São Paulo e continua já abaixo do normal em boa parte, praticamente quase toda Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então vamos agora mostrar o que está acontecendo. Antes aqui a imagem de satélite, isso de agora, final da manhã. Como pode ver, tem um canal de umidade aqui vindo lá da Amazônia para cá, forma uma esteira de chuvas e trovadas aqui no sudoeste e oeste do Amazonas, alguns pontos de Roraima. Já tem chuva e trovada em algumas áreas do Mato Grosso do Sul agora no final da manhã, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas e partes aqui de São Paulo e até um pedacinho aqui do Paraná. Isso a gente pode verificar aqui na imagem de radar, onde nós temos chuva e trovada já desde manhã aqui no estado de São Paulo principalmente. Vamos ampliar aqui o mapa. Aqui eu pego aqui um pedaço do Paraná, mas principalmente o São Paulo quase como um todo, principalmente da metade para o leste de São Paulo. Nós temos chuva na região de Araraquara, São Carlos, Limeira, pegando aqui a região de Sorocaba em direção a Bauru, pega já na grande São Paulo também pancadas de chuva. Aqui no Rio de Janeiro tem pancadas de chuva pegando a capital, talvez até alguma trovada forte, o sul de Minas, divisa com Minas Gerais e São Paulo. No Mato Grosso do Sul, outra coisinha próxima aqui a Campo Grande. Vamos ver se dá para identificar mais algum outro núcleo de chuva. Tem alguma coisinha aqui no norte de Minas também, alguma pancada isolada. Pega aqui na área de Brasília alguma coisinha. Aqui entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. E aqui na região de Rondônia, entre Rondônia, Porto Velho e Acre, sul do Amazonas, nesse cantinho aqui. Vamos ver se o radar pega alguma coisa lá em Manaus. Também, ó, em volta de Manaus, alguma pancada de chuva. E aqui na região da ilha de Marajó. Então, vamos ter aí já com pancadas de chuva, mas principalmente nesse momento com mais intensidade aqui em São Paulo, onde pode ter alguns temporais isolados ou trovadas fortes de verão. Aqui a gente vê a chuva acumulada de hoje até pelo menos o decorrer da segunda-feira. Então, como pode ver, o Amazonas tem pancadas de chuva por todo o estado, um pouquinho menos intensa aqui na divisa com o Acre. Dá uma diminuída na chuva aqui no Acre, é mais nuvens do que chuva, mas tem algumas pancadas. Chove em toda a região aqui do Peru, na selva peruana e nos Andes. Isso aqui, depois dessa água, vai descer para a bacia amazônica. Chove também aqui na região da Colômbia e no sul da Venezuela. Também uma parte dessa água vai descer para a bacia amazônica. Em Roraima pode ter chuva, seja hoje ou mais provavelmente amanhã também. Entre hoje e amanhã, pancadas de chuva na parte centro-sul de Roraima e a parte oeste e noroeste. Praticamente nada de chuva aqui no nordeste e leste de Roraima. Amapá continua com pancadas de chuva, tanto hoje quanto amanhã. Já tem chuva nessa faixa agora aqui de manhã. Marajó, a região da Foz do Amazonas, também tem pancadas de chuva, assim como praticamente todo o Pará, a metade norte do Pará e a parte sudoeste do Pará também.
Então aqui no sudoeste do Pará tem algumas pancadas na parte nordeste, divisa aqui com o Tocantins também. Então esses pontos assim mais vermelhos aqui no mapa é onde tem risco de trovada forte ou até mesmo algum temporal. Na parte sul aqui do Pará, essa região aqui está um pouquinho melhor para quem está na colheita e quem sabe melhora um pouquinho a condição das estradas. Aqui continua prejudicando bastante, assim como o sul do Amazonas. O Rondônia também tem pancadas de chuva e trovada, tanto hoje quanto amanhã já está tendo. O Mato Grosso, essa faixa assim numa diagonal, começando aqui pelo noroeste, passa pela região de Sinop e vai passando ali na região de Primavera do Leste. Toda essa região aqui do Mato Grosso está tendo chuva e trovada já nesse momento. Alguns pontos aqui também estão tendo instabilidade. Nessa parte aqui próxima à Bolívia e Mato Grosso do Sul, pode ser que seja mais nuvens do que chuva, tanto hoje quanto amanhã. Então, alguns temporais, algumas trovadas fortes, não dá para descartar nessa faixa aqui do estado do Mato Grosso, que continua prejudicando para quem está na colheita ou querendo fazer o plantio da safrinha de milho. Aqui em Tocantins também, algumas pancadas mais fortes próximo ao Pará, aqui na parte leste do estado, próximo à Bahia, mas de maneira geral é mais nuvens do que chuva. Agora de manhã já está tendo alguma instabilidade agora aqui no norte de Tocantins, que deve continuar à tarde. Nas outras áreas, ou na tarde de hoje ou na tarde de segunda-feira. Goiás também está tendo chuva, principalmente na parte metade sul de Goiás. Aqui a metade norte, agora de manhã está com tempo mais para bom e começa a formar alguns núcleos de chuva, que já estão aparecendo aqui em volta do Distrito Federal e divisa aqui com Minas. Nessa área aqui do sul de Goiás, sudoeste, pode ter chuva forte entre hoje ou amanhã, com algum temporal isolado. Aqui atrapalha a parte da colheita. Aqui talvez consiga fazer com algum risco à tarde e noite. Na região do Pantanal, no Mato Grosso também, com pouca chuva nesse momento, principalmente próximo à Bolívia. Boa parte da Bolívia está com tempo assim mais para nuvens do que chuva. A princípio, só aqui nessa parte norte agora de manhã, com alguma instabilidade, e talvez aqui na região do altiplano, Cordilheira, tenha algumas pancadas de chuva ou neve nas áreas mais altas. E aqui na boa parte do centro-sul da Bolívia, nós vamos ter chuvas bem isoladas, mais tempo bom do que instável, seja hoje ou amanhã. No Paraguai, como pode ver, o tempo está bom, não tem nenhuma chuva agora no Paraguai, norte da Argentina também, e aqui no litoral do Pacífico, como sempre, pouco ou nenhuma chuva. Aqui no sudeste, boa parte de Minas vai ter pancadas de chuva. Só essa parte norte e nordeste é que o tempo está bom. Já tem áreas de chuva agora de manhã nessa faixa aqui, como a gente mostrou no radar. O Espírito Santo, divisa com a Bahia, praticamente nada de chuva, mas é tempo bom, talvez mais à tarde. Agora vamos aqui para o mapa mais detalhado. Então toda essa parte centro-sul de Minas está tendo chuva e trovada nesse domingo e também na segunda-feira. O mesmo ocorre da metade sul do Espírito Santo, pegando a região da Vitória e Grande Vitória. E todo o estado do Rio está tendo chuva e trovada, tanto hoje quanto amanhã. Muita atenção aqui na capital, Rio de Janeiro, toda essa região aqui metropolitana, a parte centro-norte do Rio também, pode ter volumes bem significativos de chuva, seja hoje ou amanhã, que venha trazer transtornos em termos de morros, deslizamento, alagamentos. Então, bastante atenção nessa área aqui do Rio, a parte da área metropolitana, da capital, e aqui é o centro-norte do Rio. São Paulo também, desde aqui da divisa de Minas, toda essa parte aqui de São Paulo, principalmente aqui o sul de São Paulo, pode ter chuva, está tendo chuva e trovada. Em vários pontos aqui, já deve ter tido uns pancadões fortes agora de manhã. Então, entre hoje e amanhã, nós vamos ter essa situação. Chuva e períodos de melhora. Na capital e Grande São Paulo, como de praxe, já aconteceu ontem, hoje também, e provavelmente na segunda-feira, pode ter pancadas fortes que venham trazer algum transtorno. Alagamento, principalmente, algum deslizamento, enfim, aqueles cuidados normal que tem que ter. É acompanhar bem o Serviço de Meteorologia de São Paulo para aqueles avisos de curta duração, a Defesa Civil, para evitar qualquer transtorno. Para os próximos dias, de hoje até segunda, tu vê que aumenta bem a chuva em toda a região norte, até mesmo aqui no Acre, toda a região aqui do sul da Venezuela, Colômbia, toda a selva peruana,
a área do altiplano dos Andes do Peru, toda essa região aqui vai ter bastante chuva nesses próximos dias, assim como também aqui na região do Equador, onde pode ter chuva bem forte, inclusive uns temporais isolados por lá. Na Bolívia, a parte sul do país continua com pouco, nenhuma chuva, melhora um pouco nessa parte aqui mais centro-norte da Bolívia. Pode atrapalhar alguma colheita em andamento. Aqui na área do altiplano também, assim como no Peru. Acre chove bem, principalmente a parte oeste. Todo o estado do Amazonas, incluindo a região de Manaus, volta a ter uma chuva mais constante aqui entre o nordeste de Roraima, parte centro-sul, só o noroeste, só o nordeste de Roraima que fica com pouca chuva. Os países aqui também do norte continuam com chuva, o Amapá, a Foz do Amazonas, todo o Pará volta a prejudicar aqui as estradas de escoamento da safra no Pará, aumenta a chuva também em Tocantins, continua atrapalhando colheita e tratamento, e o plantio do milho safrinha aqui também no Mato Grosso do Sul, desde a região de Sinop, área de Sorriso para cima, continua com pancadas de chuva ao longo dessa semana. Normalmente é mais intenso à tarde e noite, mas também de madrugada, amanhã não dá para descartar. Então continua com uma situação problemática para quem está colhendo ou querendo plantar o milho safrinha ou colhendo o milho e soja a soja na região e plantando o milho safrinha. Então bastante problemático toda essa metade norte, até mesmo aqui na área de Primavera do Leste, a parte sudeste e leste do estado. Mais seco aqui na região entre Cuiabá em direção a Cáceres, toda a área do Pantanal do Mato Grosso também, assim como a divisa com o Mato Grosso do Sul. O Goiás continua com chuva nessa área, aqui aumenta, aqui pode ter períodos de melhoria que pode facilitar um pouquinho a parte da colheita, talvez ali na terça, quarta-feira. E aqui na região parte mais norte de Goiás volta a ter pancadas de chuva, normalmente à tarde e noite. Aumenta a chuva em Tocantins, espalha um pouco mais a chuva em Minas, aumentando um pouquinho a condição de chuva no norte e noroeste de Minas e pouca coisa no nordeste de Minas e aqui na divisa com a Bahia. Assim como também no Espírito Santo melhora um pouco a chuva aqui na parte norte do estado e mais chuva na área serrana e toda essa parte aqui do sul do Espírito Santo. Mato Grosso do Sul, pouca chuva no geral. Hoje talvez até passe sem chuva, ela se concentra mais alguma coisinha nessa parte aqui. Na segunda também alguma coisinha por aqui. Toda essa região aqui vai ter pouco ou nenhuma chuva nessa semana. Então, de toda essa região norte, centro-oeste e sudeste, o Mato Grosso do Sul e a parte oeste aqui de São Paulo são as áreas onde pode passar com pouco ou nenhuma chuva em várias regiões. Então, para quem está na colheita, excelente. Para quem está plantando milho safrinha, também é bom porque vai ajudar bastante nessa região aqui o plantio. Paraguai também, tudo indica que vai ter pouco ou nenhuma chuva de hoje até quarta ou quinta-feira. Assim como essa área, a parte sul da Bolívia também problemático. O norte da Argentina, mesma situação, pouco ou nenhuma chuva de hoje até quinta-feira. Vamos agora aqui mais para dentro do sudeste. Mantenha as instabilidades aqui na região de Minas Gerais, aumenta um pouquinho o Espírito Santo, deve ter ainda algumas pancadas de chuva ao longo da quarta e quinta-feira, terça, quarta e quinta. No Rio de Janeiro também é mais intenso entre hoje e amanhã. Na terça, quarta e quinta também tem chuva em todo o estado do Rio, mas é mais isolada. Então melhora um pouquinho, diminui a intensidade, aumenta os períodos de melhora entre a terça, quarta e quinta. Tem chuva? Tem, mas talvez não seja tão forte quanto hoje e amanhã. Assim como aqui na região de São Paulo também. Vai ter períodos maiores de melhoria entre a terça, a quarta e a quinta, mas sempre com risco de alguma chuva ou trovada entre a tarde e noite um pouquinho mais espalhada. Na grande São Paulo exige sempre aquele cuidado normal. Pode ter às vezes aquelas pancadas localizadas, num canto da cidade chove e no outro não. Aqui a chuva para os próximos 10 dias. Deve aumentar de novo, provavelmente no outro fim de semana para frente, volta a aumentar a chuva aqui em toda a região do leste de Minas Gerais, do sul e leste, zona da mata, aumenta um pouquinho aqui na parte centro-sul do Espírito Santo, volta a ter algumas pancadas fortes de chuva no Rio de Janeiro, provavelmente ali entre sexta e o fim de semana para frente. São Paulo também pode ter algumas pancadas fortes de chuva no final dessa semana que vai entrar. Aqui também, então vai ter chuva e períodos de melhora nesses próximos 10 dias em toda a área que está no mapa aqui de São Paulo, reduzindo um pouquinho essa parte próxima ao Paraná, o centro-sul de Minas, o Triângulo Mineiro também, boa parte do Espírito Santo, todo o estado do Rio, bastante atenção na capital do Rio, São Paulo e Grande São Paulo, alguma atenção também na região de BH.
Aqui a anomalia para os próximos 10 dias. Chama atenção de novo, né? Aqui deveria estar com seca e está tendo chuva excessiva. Esse ano até a gente não tem escutado praticamente quase nada de focos de incêndio aqui no norte do país que normalmente apareceriam nessa época do ano. O Amazonas, Pará, quase todo ele com excesso de chuva, continua prejudicando aqui, indicando chuva acima do normal, atrapalhando o escoamento da safra. Começa a secar um pouquinho aqui entre o sudeste do Pará e partes do Tocantins. Isso é bom para colheita e para plantio. Aqui no Goiás também, aos pouquinhos, começa a entrar naquela fase de transição entre o excesso de chuva e começar a transição para a estação seca. Continua não muito favorável aqui nessa faixa do Mato Grosso, principalmente a metade norte, a área aqui central do estado, Sorriso, Sinop, continua com excesso de chuva, de umidade, continua com pouca chuva aqui no Pantanal e divisa com o Mato Grosso do Sul. Aqui a parte do Acre e parte de Rondônia, nessa área aqui facilita a colheita, aqui ainda atrapalha um pouco, assim como no sul do Amazonas. Todos os países vizinhos estão com excesso de chuva, isso aqui pode refletir no nível dos rios lá na frente, na região bacia amazônica. Praticamente toda a Bolívia com chuva abaixo do normal, facilita a colheita, preocupa um pouco. Paraguai continua com pouca chuva nos próximos 10 dias. Mato Grosso do Sul, todo ele abaixo do normal, facilita para quem está colhendo ou para quem vai plantar, mas preocupa a partida inicial do milho safrinha. Tomara que ao longo até o final do mês algumas pancadas de chuva venham aqui para dar uma partida boa. Começa a reduzir a chuva na metade oeste de São Paulo, as chuvas irregulares aqui continuam abaixo da média aqui no norte e nordeste de Minas. Partes de Minas tem bastante chuva, principalmente a divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro, a zona da mata e o sul de Minas. O centro-sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro com excesso de chuva nesses próximos 10 dias, assim como essa parte aqui, leste e nordeste de São Paulo. Na temperatura, isso aqui é o que já ocorreu nesse mês, final de fevereiro, março. De normal abaixo do normal em boa parte do norte, boa parte do Mato Grosso do Sul. Só essa pequena área aqui do centro-oeste e sudeste é que está de normal acima da média. Uma parte de Minas, Espírito Santo, Rio, litoral de São Paulo, aqui o Paraná, Paraguai e parte da Bolívia, normal ou abaixo da média nesses últimos 10 dias. Para amanhã nós vamos ter, como de praxe, toda essa grande região aqui com mínimas típicas de verão, abafado, 20 a 25 graus, alguns lugares 26, 27. Essa região mais alta aqui de Goiás pode ficar entre 17 e 20. Boa parte de Minas uma noite tranquila, variando de 15 a 20 graus, mais quente aqui nessa parte de Minas. Triângulo Mineiro entre 17 e 20. O sul de Minas aqui vai ter pontuais até abaixo de 10. Calor no Espírito Santo, tirando a região serrana. Vitória provavelmente com 22, 24 graus, Rio de Janeiro com 22, 25, dependendo do local do Rio, litoral de São Paulo abafado, a parte oeste do Mato Grosso, noroeste e oeste abafado, de 22 a 25 graus, aqui um pouquinho mais tranquilo, mínimas variando de 18 a 22, fresquinho aqui no sudoeste do Goiás, aqui no extremo sudeste do Mato Grosso pode ter mínimas abaixo de 20, mas boa parte do estado abafado, boa parte de Rondônia, o que é normal nessa época do ano. Assim como também boa parte da Bolívia, tirando a parte alta, mínimas de 20 a 25 graus. E toda a selva peruana e toda essa região aqui também com mínimas típicas da Amazônia. Aqui as mínimas para a região de Minas. A BH entre 17 e 20, dependendo do local da cidade. Aqui a região serrana de Minas, a parte mais fria de Minas Gerais, alguns locais entre 12 e 15 graus, maioria entre 15 e 19. São Paulo entre 18 e 21 graus nessa região. Capital paulista varia na zona sul, nas áreas mais menos urbanizadas, na faixa de 16, 18 graus. Na área central da cidade, entre 19 e 22 graus de mínima. Rio de Janeiro, abafadão, de 23 a 26 graus de mínima, assim como Vitória, de 23 a 25. À tarde, calor para todo mundo, não acentuado por causa da nebulosidade, mais quente aqui no Paraguai e norte da Argentina. Essa região aqui pode chegar a 34, 38 graus. Aqui no norte de Minas, aqui divisa com a Bahia e Espírito Santo, nessa região aqui também de 34 a 38 graus, nas outras regiões de 28 a 32 graus. Aqui nessa parte de Minas, de BH para baixo, as máximas ficam comportadas, variando de
de 22 a 26, de 23 a 27 graus em boa parte dessa região. Fresquinho aqui na área serrana do Rio, nessa área mais alta aqui de São Paulo, a capital paulista entre 24 e 26 graus. Aqui, a Vitória na faixa de 30 a 32, o Rio de Janeiro 26 a 28 graus, oscila pouco, porque vai estar com chuva. Enfim, temperaturas não muito altas nessa segunda-feira. Nos próximos dias também não chega a esquentar muito. Nos próximos 10 dias teremos temperaturas de normal, em torno do normal, um pouco abaixo, um pouco acima da média. Desvio maior para menos aqui na parte de Roraima e norte do Amazonas e desvio um pouco maior para mais nessa parte aqui de Minas, Goiás, Tocantins. Nas outras áreas, um pouco abaixo, um pouco acima. Então, lembrando, pessoal, sempre acompanhar o canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, se inscrever, acionar o sininho. Lembrando que vamos ter um vídeo para o Nordeste e um vídeo para o Cone Sul. A parte de oceano sempre no Cone Sul. Hoje tem a previsão de 15 dias, amanhã tem essa em mais de 46 dias. E depois só na quinta-feira. Segunda, quarta e sexta é com o Peter, onde ele fala mais aqui do Sul, principalmente Santa Catarina. Um bom domingo a todos e voltamos na segunda. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.